Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus e um bom dia. Amém? Todos empolgados? Hoje nós vamos estudar na Escola Bíblica Dominical a lição 5, que fala sobre a carnalidade, imaturidade e divisões. Lembrando também que hoje é o último dia das duas equipes está pontuando, hein? Para fechar o mês e fechar o saldo de pontuação. Vamos estar nos colocando de pé para estar orando em nome de Jesus. Estamos aí num dia maravilhoso, o sol está raiando, um clima maravilhoso. Vamos agradecer a Deus neste momento por esse dia, a qual Deus nos deu. Começar o dia orando no nome de Jesus, Pai eterno e Deus Todo-Poderoso. Neste momento, Senhor, eu clamo o sangue do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, ó Pai Celestial. Eu chamo a presença do Espírito Santo de Deus. Eu chamo a presença daquele que é eterno, Pai, mora e tem o seu trono na eternidade. Eu clamo a Ti neste momento, Senhor da glória. Leva a mente, Senhor, de cada um que está aqui cativo ao Teu trono, Senhor. Nós agora, no nome de Jesus, Senhor, abrimos um canal entre a igreja e o Teu trono, Pai. Um canal de comunicação limpo, Senhor. Um canal de comunicação legível, Senhor. Aonde nós vamos, ó Pai, chegar ao entendimento, do conhecimento e da sabedoria do Senhor, que vem da palavra de Deus, que vem do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, ó Pai Celestial, para que chegamos ao conhecimento do que? Da verdade, ó Pai, no nome de Jesus. E que nesse dia tão especial, a qual o Senhor proporcionou para cada um de nós, estamos reunidos, Senhor, com o Espírito de unidade, ó Pai, no nome de Jesus. Estamos aqui em comunhão junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, para aprender mais do Senhor, Senhor. E saímos aqui edificados, ó Pai, na Tua palavra, Senhor. Entregamos a nossa vida no Teu altar, ó Pai. Entregamos a nossa família, os nossos familiares, ó Pai, no nome de Jesus. E neste momento, ó Deus Todo-Poderoso, nós clamamos por sabedoria que vem do alto céu, ó Pai, para as nossas vidas, para sermos edificados, para que a Tua igreja seja edificada, ó Pai, no nome de Jesus, e saiamos daqui como bons obreiros que sabem manejar bem a palavra, como obreiros corajosos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, hoje nesta Escola Bíblica Dominical, nós estaremos estudando a lição de número 5. Carnalidade, imaturidade e divisão. Lição da revista Carta aos Coríntios, volume 1. Então nós vamos estudar aqui a lição 5. Recapitulando também que essa lição faz parte da lição 3, né? Aleluia. Carnalidade, imaturidade e divisões. Vamos estar lendo Coríntios, capítulo 3. Coríntios, capítulo 3. Aqui na minha Bíblia está assim, o título: O espírito mundano causa dissensões na igreja. Eu vou ler o versículo número 1, e assim sucessivamente os irmãos vão lendo cada versículo, amém? Cada um prepara a sua Bíblia, a sua espada. Vamos manejar bem a palavra do Senhor. Em sequência, cada um vai ter a sua oportunidade de estar lendo um versículo. Amém? 1 Coríntios, capítulo 3. Eu, irmão, vos pude falar como a espirituais. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Versículo 2. Deles não ainda sólido, pois vocês não estavam em condições de receber. Vocês ainda não estão em condições. Versículo 3. Porque ainda são carnais, porque visto que a inveja e a divisão entre vocês. Porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Versículo 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não está agindo como pessoas distintas?
Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um? Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Versículo 7. Nem que planta é alguma coisa, nem que mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta ou o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. 10. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Versículo 12. Se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. A obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus são vocês, é sagrado. Se alguém se engana a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãos. Tanto nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Esse é o texto base. Né? Essa é a base do estudo da lição 5 hoje, que fala sobre carnalidade, maturidade e divisões. Alvo da lição. Ao estudar esta lição, você vai identificar duas das principais causas da divisão na igreja: a carnalidade e a imaturidade. E praticar os recursos que o texto bíblico nos apresenta para evitar e eliminar o espírito divisionista. O aluno será capaz de saber identificar as principais causas de divisão na igreja: carnalidade e imaturidade. Aprender mais sobre a importância que a Bíblia dá à unidade na igreja. Sentir, perdoar e pedir perdão sempre que necessário, observando a união entre os irmãos. Amar a igreja e os irmãos, a ponto de querer sempre que todos vivam em união. Agir, praticar o que a Bíblia ensina, a fim de evitar e eliminar o espírito divisionista. Apresentação. Aqui eu separei o versículo
de Provérbios 17, capítulo 3. Né? É um extra da lição a qual o Senhor me deu. Provérbios, capítulo 17, versículo 3. Quem achar poder estar lendo no nome de Jesus, Provérbios 17, capítulo 3. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas se amam. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para 1 Pedro, Pedro, capítulo 1, versículo 7. essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vai muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação. O ouro, como metal precioso, o fogo serve aquecendo o ouro, como o ouro é um metal mais pesado, quando ele é aquecido pelo fogo, ele começa a ser refinado. O que é esse refinamento? As sujeiras são mais leves do que o ouro. Então elas vão se separar do ouro, vão se tornar em crostas, aí vai ser retirada essa sujeira, né, nas minhas simples palavras, né, ali um forjador, um ourives que faz joia, faz essas coisas, faz uma barra de ouro ali. O quanto mais quilates ela vai ter é o seu grau de pureza, creio assim eu. Eu não pesquisei a fundo sobre isso. Então, ali, quanto mais fogo aplicado ao ouro, mais refinado ele vai ser. Ou seja, quanto mais fogo aplicado ao ouro, ele vai começar a ser refinado. Ou seja, as sujeiras, né, que estão presentes no ouro ali, no metal, vão se separar dele e ele vai cada vez mais ficar mais puro. Ou seja, só metal, ouro ali, e a sujeira vai ficar de lado, vai ser separada do ouro. Ou seja, trazendo isso para os nossos dias espirituais, as provações não são para que nós venhamos a morrer, mas sim para nos refinar, né? Porque na provação pelo fogo, o ouro que o ouro passa, ele é refinado. As suas impurezas, os corpos estranhos vão saindo tudo ali do ouro e ele vai ficando cada vez com mais, né, quilates de valor. Creio eu assim, né? Eu peço até a orientação do pastor, se eu puder ajudar nessa parte do ouro. Está correto? Uma vez olhando sobre isso, falando o seguinte, chegou uma pessoa perguntando como é que você sabe, né, que o ouro ele está puro. Ele falou assim, quando a minha imagem refletindo, o ouro refletido, sem nenhuma distorção. Então, enquanto tem distorção na imagem dele, a imagem dele refletida na parte do ouro ali, quer dizer que o ouro está impuro ainda. Então, o que ele faz? Então, aquecendo, tira a impureza. Aquece de novo, aí a pureza sobe, tira novamente. Até não ter mais nada. Por isso que a gente fala que a pessoa purificada vai estar passada pelo fogo, porque nós somos como ouro. Né? Então, quanto mais fogo houver, maior a possibilidade de purificação você vai ter. O ouro é essa referência que é usada. Amém. Está correto, né? Então, aqui também, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, também vai falar disso. Os irmãos puderam achar o nome de Jesus. Escola dominical é assim, a gente aprende a manejar a palavra do Senhor. Quem achou poder estar lendo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Mesmo o barro, né, esse vaso sendo de barro, ou seja, um material frágil que pode se quebrar, ele tem um tesouro muito precioso, que é o tesouro de Deus dentro. Então, esse tesouro somos cada um de nós, né? Onde nós temos tesouros que são provados pelo fogo, tesouros refinados, bons, espirituais, para a edificação da igreja. Então, no nome de Jesus, nós vamos estudar nessa manhã, né, a como, né, a identificar a carnalidade, a imaturidade, as divisões e lutar contra elas dentro da igreja, que é o mal, né, deste século, que através do espírito de Jezabel, né, tem assolado a igreja, tem desmantelado a igreja, tem dividido a igreja, né, a igreja não tem crescido, nem tem progredido por causa dessas divisões, dessa imaturidade, dessa carnalidade, né. Então, nós como vasos, né, de barro, como vasos frágeis, mas porém temos algo muito precioso dentro de nós,
que é o tesouro do Senhor, né? Que é o caráter do Senhor impresso em nós, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, né? E precisamos praticar, né, esse amor incondicional que Deus tem por almas, para que possamos viver em unidade na igreja. Introdução. Como os crentes de Corinto, constantemente nos achamos em luta contra dois inimigos, o mundanismo e a carnalidade. O primeiro é o exterior e o segundo o interior. Os coríntios raramente os venciam. Frequentemente sucumbiam a ambos. Em consequência, cometiam sérios pecados, um após o outro. Quase toda a primeira epístola visa identificá-los e corrigi-los. O pecado das divisões na igreja coríntia foi acompanhado de outros pecados, pois estão sempre interligados. Não existe pecado isolado. Um leva ao outro, e o segundo reforça o primeiro. Cada pecado é uma combinação de pecados. A primeira epístola aos Coríntios confirma essa realidade e nos exorta a cortar o mal pela raiz. Eu pedi para um aluno, está lendo o primeiro item, a manifestação da carnalidade. Na Júlia. Antes, o apóstolo mostrou que a causa de existirem divisões na igreja de Corinto eram os amigos. Eles continuavam a prezar em sabedoria humana. Agora, ele aponta a carnalidade como a razão de criarem partidos. Amém. É por isso que sendo nós vasos de barro, nós temos algo precioso dentro de nós, que são os tesouros do Senhor. Não a nossa sabedoria, né, que o próprio Paulo fala. Essa pregação a qual eu prego não é com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas são palavras que o Espírito Santo de Deus ensina para que a fé da igreja se baseie não no que o homem, na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Então a nossa orientação, aquilo que nós falamos, aquilo que nos é dirigido a palavra, não vem da nossa sabedoria humana, do nosso intelecto, mas sim o que o Espírito Santo de Deus ensina através da palavra do Senhor. Aí é algo edificante, porque acho que em Tiago fala que... Tiago não, Mateus. Eu anotei. Mateus 11, 25. Jesus, ele fala, ele orando ao Pai, ele dá graças a Deus, né? Ele glorifica ao Senhor, que ocultou essas coisas dos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Ou seja, cada um de nós é um pequenino da parte do Senhor, né? Então nós, né, a nossa sabedoria vem do alto céus. Não precisa ser um homem culto, um homem estudado, né, ou uma pessoa, né, estudada para saber as coisas de Deus. Basta ser uma pessoa simples, uma pessoa que tem a direção do Espírito Santo de Deus, uma pessoa como vaso frágil, cheio do tesouro de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, para expressar aquilo que o Espírito Santo de Deus vai colocar nos lábios. É por isso que é muito importante estudar a palavra do Senhor. Então, Jesus, ele orou ao Pai, deu glórias a Deus, deu graças a Deus, que ocultou as coisas dos sábios, dos entendidos, e a revelou aos pequeninos, revelou a cada um de nós. Sabe por quê? Porque senão o sábio e o entendido, o estudioso, ia se gloriar na sua própria sabedoria, naquilo que ele sabe. Então, o homem seria exaltado como estava sendo exaltado em Coríntios. Então, ali eles estavam se exaltando, se glorificando na sabedoria do estudioso, né, dali da época, de Apolo, né, ali, e estavam deixando de dar a glória devida a Deus, e estava dando glória à sabedoria do homem, né. Então, cabe a cada um de nós ter o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria de Deus, estudar a palavra, pedir a direção do Espírito Santo. É por isso que é uma dificuldade muito grande de nós lermos a Bíblia. Há uma batalha espiritual quando nós pegamos a Bíblia para ler. A primeira coisa que vem é o sono, né? Então há uma batalha espiritual, porque o inimigo da nossa alma, ele luta de todas as maneiras
para que você não tenha o poder da sabedoria e do conhecimento da palavra. Porque a palavra é algo edificante. A palavra confronta o nosso pecado, confronta o nosso eu. Duas coisas, né, acontecem quando você lê a palavra. Três coisas. Né? Ou você se converte ao ler a palavra, ou você vai para o mundo de uma vez, ou vive enganado dentro da igreja, praticando religiosidade dentro da casa do Senhor. E isso que o inimigo tem feito muitas das vezes. Ele não quer te matar logo de cara, né? Ele quer que você fique dentro da igreja praticando heresias, né? Porque quando você não vive a palavra de Deus, né, ou vive enganosamente, é heresia, que não tem a ver com a palavra. E você fica dentro da igreja, contaminado, morto, e se contaminando outras pessoas, né, com a sua não prática da palavra. A causa da existência dos partidos, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 3. O motivo do partidarismo não era somente externo, a influência do mundanismo, mas também interno, a carnalidade. Os coríntios não só haviam sucumbido às pressões do mundo, mas também haviam sido sucumbidos pela sua própria carne. Aqui fala em Tiago, no seu capítulo 1, versículo do 12 ao 15. Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o 15. Riquelme, poder ler no nome de Jesus? Tiago, capítulo 1, versículo 12 e 15. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado qual atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, o que eu estou tentando passar para vocês, irmão, é que a carnalidade é algo latente em nós, porque nós somos corpo, alma e espírito. Porém, essa carnalidade tem que ser vencida, é uma opção, né? Porque nós somos tentados pela própria consciência que é em nós. É igual mentiroso, ele tem tendência a mentir, se ele não parar de mentir, se ele não escolher falar a verdade, ele vai continuar mentindo, é a sua própria mentira e acredita nela. E assim, entre outras coisas, até mesmo vícios. Ah, mas é difícil, é impossível vencer a carnalidade. A carnalidade é irresistível, mentira. Você consegue resistir. Como nós temos falado muito na igreja, são como os dois leões, ou como os dois cachorros, ou como a conjectura que cabe melhor. Aquele que você alimentar é o que vai estar mais forte. Aí o que está mais forte? A sua carne ou o seu espírito? Porque se um ou o outro estiver forte, vai fazer o outro sucumbir. É onde entra a vigilância, a prudência, a escolha. Então, tudo isso está dentro de nós. Nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É uma questão de escolha. Porque a carnalidade não é irresistível, né? Temos como lutar contra ela. Basta ter um posicionamento, né, de estar escolhendo ao Senhor. O exemplo bem legal quando a professora, né, dos adolescentes falando pra gente era o seguinte: se você adolescente, né, tá naquele auge de querer dar beijinho e tal, né, que ela nos ensinava a beijar quando fosse namorar e não ficar com o outro por aí, né? E ela falava assim: se você não vai conseguir, se você vai numa rodinha, né, a roda dos escarnecedores, você sabe que você não vai conseguir chegar ali e não ficar com ninguém, não vá. Isso é fugir do diabo. Agora, se você consegue dominar isso, vai estar no meio dos amigos e nada, você sabe que nada vai acontecer, você vai conseguir dar bom testemunho e vá, mas do contrário, você sabe que você não vai conseguir, não vai. Amém. É como o vício do álcool, vício das drogas, do tabaco, vício da pornografia, entre muitos outros.
Se você ainda não está tratado naquilo, se ainda você não domina, se ainda você não resiste, você não vai ficar perto, ou não vai lá buscar aquilo que está lá. É igual um alcoólatra. Você não vai, se você é alcoólatra, você não vai no boteco. Não vai sentar para conversar com um amigo que está com a mesa cheia de cerveja. Aí você vai começar a salivar, a baba vai começar a descer. Você vai querer pôr a mão no copo, daqui a pouco você está pondo a mão no copo, sente o gelo do copo, aí daqui a pouco você começa a querer levar o copo à boca, como você pecou. É a mesma coisa também a pornografia. Se você não controlar ali o seu celular, né, o motor de busca do Google, né, tem como se você filtrar ali o que você pesquisa, não bloquear sites, ou se você ficar com o celular, em posse do celular sozinho, sem pessoas ao seu redor. Então tem toda uma série de estratégias que você pode tomar como recurso de contenção para você não pecar, você não ser induzido pela sua própria carne, pela sua própria consciência a estar fazendo aquilo. Então você começa a colocar barreiras de proteção, né, para você errar menos, para você ser mais prudente, para você ser mais eficaz naquilo que te faz pecar. Uma das coisas que eu aprendi foi apresentar a minha fraqueza para Deus. Senhor, minha fraqueza é essa, minha fraqueza é tal, 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 meu pecado é esse, assim, assim, assado. O que eu obtive com essa oração, com esse posicionamento de oração, o Senhor tirando de mim aquilo que me faz pecar, tirando todas essas vontades, ao ponto de eu ter a minha consciência, né, na hora da tentação, falou, opa, eu não quero isso não. Porque quando a gente não tem esses mecanismos de defesa, quando você menos espera, já está pecando, já está com a mão naquilo que é para não estar. Então a gente vê a carnalidade, a gente vê, né, o lado espiritual com o lado carnal. E assim a gente domina, né, a carne pelo Espírito, alimentando o Espírito. É igual o exemplo que o Ivan deu na aula passada, né, do que você tem se alimentado, do que está cheia a sua mente. Será que é de coisas de Deus? Stories de Deus? Né? Agora tem o short que fala, Reels, também tem no YouTube agora, tem que short, né? E shorts. É assim que funciona. Eu peguei e fiz uma limpa lá no meu celular. Nunca teria coisas pecaminosas, mas coisas assim que realmente não edificam, coisas que só para passar tempo. Então eu fui tirando tudo, tirando as inscrições, até que ficasse o quê? Só palavra. Pronto. Foi o que Deus exigiu da minha pessoa, né, como cristão. E vou dar um conselho para vocês. Você, mamãe, papai, filho, marido, esposa, namorado, namorada. Vamos lá, vou repetir aqui. Você, papai, mamãe, filho, filha, esposa, esposo, namorado, namorada. Não existe senha de celular do qual a pessoa que você ama não pode participar. Amém? Não existe isso. Você, quando coloca a senha no seu celular, o seu namorado, o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa não pode acessar, sabe como é que chama isso? Falta de respeito. Amém? Chama falta de respeito, porque se você não dá acesso às suas particularidades para a pessoa que você ama, você não respeita ela. Amém? Então, não tem celular. Ah, meu filho tem privacidade. O seu filho não tem privacidade nenhuma, não. O meu filho, o Lúcio, está com 34 anos, 35 anos. Ele não tem privacidade comigo. E ele é o cara. Ele é o cara. Ele não tem acesso ao celular dele, tem acesso às coisas dele. O meu cartão de crédito ele sabe da senha, o cartão de crédito dele eu sei da senha. Meu filho, só para você ter ideia. Lá em casa, minha esposa, ela sabe da senha do meu celular, ela anda com o meu cartão de crédito e anda com o cartão de crédito dela, sem problema. Meu filho, às vezes, ele quer comprar alguma coisa, eu pego o cartão de crédito para ele. Filho, divide aí. Ele vai lá e divide igual para igual. Não tem essa coisa. Por quê? Nós nos amamos. Então, é falta de respeito. É falta de respeito quando você não passa a senha do seu celular para a pessoa que você ama. Ou então você não ama. Ou então você não respeita. Se você não ama e não respeita, por que você está junto? Amém?
Então é a mesma coisa que você querer guardar segredo para Deus. Isso é que pode. Ok, gente? Isso é princípio. Isso é princípio. Amém? Em casa hoje, de manhã, era umas 3 horas da manhã, o celular da Renata estava nos pés da cama, na tomada, tem uma tomada aos pés da cama, o celular vibrou às 3 horas da manhã e mandou uma mensagem, uma notificação, não sei. Aí eu falei, de manhã eu vou ver o que aconteceu no celular aí, porque 3 horas da manhã alguém mandando mensagem, o negócio tá errado, né? Eu fui ver, catei o celular de manhã, era apenas uma notificação. E que o pastor... Destruição de relacionamento acontece assim. Se você estiver fazendo errado, alguma hora descobre. Alguma hora descobre, porque a pulga fica atrás da orelha, ainda o inimigo fica tentando, não vou lá saber o que está acontecendo. E se você não tem acesso, não tem a senha, pronto, já gerou o estupim para o seu casamento acabar, para o seu relacionamento ir para ralo abaixo. Então, a pessoa precisa ter caráter, firmado, um princípio, princípios bíblicos, né? Se você está junto a uma pessoa, não tem por que você colocar a senha no celular, senão você vai arrumar para sua cabeça. Ainda junto o ciúme, ainda junto a carnalidade, junto um monte de coisa. Daqui a pouco os dois casais estão se engalfinhando, né? No mundo aí fora, isso tem gerado morte, assassinato, discussões, destruição de famílias, entre outras coisas. O aparelho celular, ele não é uma maldição, ele é uma bênção, mas tem que saber usar como ferramenta de Deus. Antes de começar a compreender os coríntios, Paulo os chama a repreender os coríntios, Paulo os chama de irmãos. Isso é a indicação de que eram salvos por Cristo e que o apóstolo assim os considerava. Entretanto, não podia diminuir a gravidade do pecado que haviam cometido. Não convinha dirigir-se a eles como crentes espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, como diz o texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. O crente espiritual é aquele que se deixa controlar pelo Espírito, enquanto o crente carnal se entrega ao controle de sua natureza carnal. Vamos estar lendo Romanos 8, 9, do 9 ao 14. Romanos capítulo 8, versículo 9 ao 14. Tem um hino que fala, né, que o Espírito prevaleça sobre a carne. E um dos meios do Espírito prevalecer sobre a carne é você estudando a palavra, é você deixando que a palavra penetre no seu coração. A cada vez mais que você lê a palavra, que você toma conhecimento daquilo que você está fazendo é errado, você passa a querer se consertar daquele erro. Assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Então, se de fato o Espírito Santo de Deus habita em nós não temos que temer nada, né? Eu passei por uma situação no trabalho, assim, foi meio assim, que incomum. A mim não me constrangeu, mas o meu chefe ficou meio sem graça. O celular dele descarregou na minha frente, ele precisava fazer leitura de QR Code para fazer melhorias no meu setor. Lá é assim, você lê um QR Code, você faz um cadastro da ficha de melhoria, né? E daqui a pouco a manutenção, cai lá na manutenção, a manutenção vai e faz a manutenção corretiva, preventiva, né? Ela toma as decisões cabíveis ali, conforme o pedido que você faz. E o celular dele descarregou. Aí ele falou, você leu o QR Code aqui para mim, que
vou fazer essa melhoria do guarda-corpo que tá caído, vou colocar uns espelhos aqui de aviso, coisa e tal. Eu falei, não, tirei o celular do bolso, desbloqueei, dei para ele ficou meio em choque. Eu falei, não, toma aí o celular. Aí ele pegou e fez a leitura dos QR Code e depois me devolveu o celular. Mas será que eu tivesse alguma coisa oculta no celular, eu daria o celular, eu teria confiança de dar o celular na mão do meu chefe? Que ali ele estava com o celular ali e ficou o maior tempo com o meu celular na mão. Ele ficou passando mensagem, utilizou a internet que tinha no celular ali, depois me devolveu. Mas eu senti que ele ficou meio... porque estranho, né? Para ele foi estranho, para mim foi normal. Mas assim, nós temos que ser autênticos. Porque lá, não estou me gloriando por isso, mas o testemunho da pessoa fala quem ela é. As atitudes da pessoa dizem que ela é, assim como conhece a árvore pelo seu fruto. Né? Lá eles não me chamam pelo nome, me chamam de varão. Ah, o varão daqui, o varão dali, lá vai o varão, né? E é assim. Então, o meu testemunho, né, tem que condizer com aquilo que eu expresso, com aquilo que eu sou. Então, o testemunho das pessoas de Coríntios, né, estava sendo de testemunho de pessoas ainda meninos na fé, de pessoas que estavam ainda dando testemunho carnal e não testemunho espiritual. Então, nós temos que rever os nossos conceitos, né, rever as nossas atitudes, o que nós estamos colocando dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, porque muitas das vezes a gente pode acreditar nessa mentira, mas as pessoas não, as pessoas estão vendo quem realmente nós somos, porque a árvore é observada, é identificada pelo fruto dela, o que ela está expressando, o que a pessoa está expressando. Muitas das vezes pode ser uma falsa expressão, ou uma máscara. Chega uma hora que a máscara fica meio tortinha, foge os olhos, a boca não encaixa direito, fica meio aquela coisa estranha, aí a pessoa percebe, opa, tem algo estranho aí. Então nós precisamos ser os mais espontâneos possíveis em Cristo. Espontaneidade espiritual. Amém? Amém. Aí, cortei 3 versículos, faltou 3 versículos. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente viverás. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então nós, como filhos de Deus, procuramos agradar quem? Nosso Pai, que é Deus. Fazemos modo de que sejamos merecedores daquilo que Deus tem para dar para cada um de nós. É lógico que nós somos merecedores, né? Tudo é pela graça divina. Mas sim, fazer por onde a Deus nos abençoar. Quando ainda eram crianças, os coríntios haviam recebido o alimento adequado ao nível espiritual em que se encontravam. Agora, porém, passado algum tempo, já deviam estar preparados para receber doutrina mais difícil e digerir. Entretanto, não podiam porque ainda agiam como crianças espirituais. O cristão cresce quando caminha dirigido pelo Espírito, mas estaciona no crescimento espiritual quando se deixa dirigir pela carne, pois são duas forças opostas entre si. Gálatas 5, 16 e 17. A carnalidade do cristão não é um estado absoluto, no qual permanece, mas um comportamento ocasional, quando prevalece o comando da carne. Vamos estar lendo Gálatas 5, versículo 16 e 17. Júlia Freitas, aquela que está afiada na palavra. Deus não se agrada dos covardes. Deixa de ser criança quando a gente começa a rejeitar as vontades da nossa carne, começa a viver no espírito. Porque no momento que a gente 2 versículos só. no momento que a gente ainda está no inglês, conhecido aqui como crianças espirituais, é quando a gente ainda está naquele, vamos dizer assim, né, tá aprendendo, está crescendo, mas ainda está naquele mimimi, está ainda naquele, não aceita muita coisa que até mesmo o Espírito nos coloca a fazer.
Então, eu acredito que dessa forma a gente ainda continua sendo crianças espirituais e não permitindo que a gente cresça espiritualmente. A gente estaciona, aqui fala sobre estacionar. Você começa a estacionar espiritualmente, ficando talvez criança muito tempo na fé, ao invés de estar maduros, já indo para o alimento sólido, né? Porque a gente sabe que vai ser algo mais puxado, vai ser algo mais difícil, que a gente vai ser luta interna dia após dia com a carne. E isso nos impulsiona a ser maduros na fé, isso nos impulsiona a crescer espiritualmente. Aí por isso que falo sobre estacionar. Você estaciona no momento que você não começa. Você vem para o Senhor, mas você não cresce. Você começa a ficar se alimentando só do leitinho, só das suas vontades. Amém? E sabiamente a Suzana expressou sobre esse texto, né? Foi muito rica a exposição dela, ela explicou muito bem, né, o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Estava estacionada, ao invés de ter um crescimento espiritual, né, uma espiritualidade maior, um nível, né, de espiritual maior, estava ali ainda estacionado com as coisas da carne, com as suas consciências, seus desejos, né, ao invés de progredir espiritualmente. É o que nós temos que buscar cada vez mais na nossa vida, né, mediante a nossa obra que nós temos de evangelizar, a obra de propagar o evangelho, de estar dando bom testemunho. Nós temos que crescer na fé. Como crescer na fé? Adquirindo conhecimento. Hoje, você se disponibilizando a acordar de manhã, vindo aqui na escola dominical, saindo da sua casa, você está saindo da sua zona de conforto para vir aqui e ter um crescimento espiritual. Então, Deus está adquirindo hoje na sua vida sabedoria, conhecimento, né? Hoje Deus está te dando uma armadura para que você se proteja nas batalhas espirituais. É muito importante, porque a igreja de Corinto, né, como uma igreja que tinha que ser espiritual, né, ela ainda estava como meninos na fé, precisando ser tratado com leitinho. E hoje, o nível de batalha a qual nós nos encontramos, é preciso estar, né, como a Bruna pregou, né, passando de nível, subindo de nível espiritual, para poder ganhar almas para Jesus. Eu fico pensando, né, aqui na Morada da Barra, com o nível de batalha espiritual que se encontra aqui, se nós estivermos na carne, não tivermos a direção do Espírito Santo de Deus, o mover do Senhor não vai acontecer nesse bairro. Né? Almas não vão se render aos pés do Senhor. O bairro vai continuar da mesma maneira. É só você andar pela rua, pela principal, a rua aqui entre os prédios, para você ver como é que está a situação espiritual. É lixo jogado para a rua, né, as coisas todas desorganizadas. E a gente vê que, pelo pouco testemunho que a gente dá, ainda tem pessoas que, pelo pouco que façam, ainda tentam mudar o bairro. Né? Cada um, ali como um trabalho de formiguinha, vai trazendo uma melhoria. São coisas simples. Mudou um tambor de lixo, eu estava observando ali no meu prédio. Veio um rapaz que se mudou ali, né? Aí depois que a gente já fez o pesado, tirou uns 12 carrinhos de lixo lá da parte de trás do prédio, capinou a frente, né? Fez uma melhoria aqui e ali, ele trouxe lá 2 latões de lixo, colocou uma tampa, e assim vai indo. Para a melhoria do ambiente, né? E cada um, como a construção do muro de Neemias, for colocando um tijolinho, vai ficar bom. Uma obra de paisagismo os moradores fazem, mas é uma questão de cultura e educação. Às vezes que eu posso estar falando até engraçado, né? Ou parece ser banal, mas não é. É o ambiente onde vivemos. Todo mundo gosta de viver num ambiente limpo. Todo mundo gosta de viver num ambiente que seja vistoso, um ambiente que você tem prazer em caminhar ali, né? Uma paisagem bonita para você olhar. Então nós vemos o inimigo de nossas almas dominar as pessoas desse bairro de tal maneira a ponto de querer envergonhar a criatura de Deus. De você ouvir comentários, né? Ah, eu não vou lá naquele buraco, não. Olha só, irmão, nós somos moradores desse bairro. Cabe a nós, como cristãos, mudar o quadro da situação do bairro, da rua onde nós moramos, do prédio onde nós moramos, da casa onde nós residimos, né? É uma questão de cultura que começa aqui. Começa aqui. Cada um, né, fazendo a sua parte, o bairro muda. Porque não adianta mais levantarmos a mão, Senhor, nós profetizamos sobre este lugar, muda a situação, que esse lugar seja uma referência de santidade, uma referência, né, de vida. Mas se nós não fizermos algo para fazer acontecer, nos movimentarmos, não vai acontecer. Ainda mais no reino espiritual. O reino espiritual não é só por palavra, mas também por gestos e atitudes. Né? Deixarmos de ser meninos para sermos, né, adultos na fé. Já deu 10h30, né? Mas vamos para o café.
Amém? Que eu Então já vamos li, continuar. eu vou ler aqui, A Júlia cara. vai ler para nós, heroicamente, ler 2 versículos. 16, 17? Isso. Eu acho que pode ler até o 16 e 25, vai ser muito rico. Até o 25. Nós vamos ajudar a Júlia, né, na leitura. Vamos. Pode. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses apegam-se um ao outro, para que não façais o que queres. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne não são manifestas, a qual são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfícias, emalações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem, claro, como já antes vos disse, calma, os que cometem essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto de Deus é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andaremos também em espírito. Amém. Uma salva de palmas para Jesus na vida da Júlia. Irmãos, que exemplo maior das obras da carne é só você andar pela rua. Simples. Só você andar pelas ruas do bairro, você vê todas essas manifestações da obra da carne. Nós, porém, temos que andar em espírito. As pessoas, quando passarem na rua, têm que nos identificar por aquilo que nós somos. Servos de Deus, filhos de Deus, amigos do Senhor, né? Para que nosso testemunho seja eficaz e verdadeiro. Porque nós temos que mudar o mundo onde nós vivemos. Assim como os 12 apóstolos mudaram o mundo da sua época com o Evangelho, pregando o Evangelho, assim também nós vamos mudar o mundo à nossa volta, mudar o nosso lar, a nossa casa, né? O bairro onde vivemos, pelo testemunho da manifestação do Espírito Santo de Deus em nós. E isso só pode ser feito no poder do Espírito Santo, né? Porque a palavra ela é viva, eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 fios. Ela penetra entre juntas e medulas, vai até a divisão da alma e do Espírito, capaz de discernir todo pensamento e tensão do coração. E não há ser vivo que escape dela, pois as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor que nós devemos de tratar. Esta palavra é poderosa, mas ela é poderosa mediante o Espírito Santo de Deus agindo sobre a nossa vida. O tamanho da carnalidade que tem lá fora, em oposição, nós temos que ter um nível espiritual muito alto, elevado, para podermos levar o Evangelho e as pessoas sucumbirem aos pés do Senhor. É somente dessa maneira, porque no mesmo nível de carnalidade que você está levando, for lá no mundo, você não vai ser reconhecido no reino espiritual como um cristão. Eu fui na barbearia cortar cabelo ontem, e a gente estava falando da palavra de Deus com um barbeiro, né, lá, um barbeiro jovem. Convidei ele até para jogar bola conosco, porque ele vai ser amassado no nome de Jesus pelos nossos gols. Aí, né, estava lá conversando lá, coisa e tal. Ah, mas aconteceu uma reunião na minha igreja, e os meus tios foram expulsar o demônio do jovem lá que se manifestou. O demônio virou e falou para ele, você não tem quem são vocês? Vocês não têm autoridade para me expulsar daqui. Aí tiveram que chamar o vô já de mais idade, né, com mais experiência espiritual. Parece até engraçado, mas é vergonhoso, irmão. Né? Aí chegou lá, o vô falou, sai em nome de Jesus, e o Espírito saiu. E aí? Será que nós jovens, vocês jovens, estão preparados para expulsar um demônio e se manifestar na sua frente no campo de futebol? Ou na sua escola? Ou aonde vocês estiverem? Será que vocês jovens, ou nós que somos ministros da palavra do Senhor, se o demônio se manifestar dentro da igreja agora, nós temos autoridade para expulsar ou temos autoridade para pular a mureta e sair correndo lá para a rua? Já vi situações assim já, dentro da congregação, a congregação cheia, lotada,
o demônio se manifestar chutando cadeira, os ministros de terno e gravata já estavam lá na rua. Já foi relatada a situação assim já. Você pode enganar a si mesmo, mas a Deus ninguém engana. Então, são coisas delicadas desse tipo que nós temos que levar em conta. Aí, porque é assim. Aí, vou me colocar como exemplo, eu como exemplo, né? Uma conjectura, uma suposição. Aí está lá o irmão Austin, o irmão que ministra a palavra, o irmão que ensina, o irmão que é pai, o irmão que é marido, o irmão que é filho espiritual do pastor Alves. Aí o irmão vem pregar, mas só que em casa, antes, ele está fazendo o quê? Brigando com a esposa, brigando com os filhos, vendo pornografia, xingando palavrão. Será que vai ser espiritual a minha ministração? Será que vai converter almas? Será que vai atingir, né, o coração dos fiéis como deve ser? Será que a palavra vai edificar? Não. Mas se o irmão Austin, que representa tudo isso, estiver orando, estiver buscando, estiver jejuando, estiver lendo a palavra, estiver procurando se colocar numa posição correta, o Senhor Jesus ele vai se manifestar. Então nós temos que ver muito bem aonde nós andamos, o que nós estamos fazendo, caminhando, para que a nossa fé comunique com a nossa atitude, para que a nossa fé se comunique bem com as nossas obras. Fé e obras têm que andar junto. Nós temos que dar o nosso bom testemunho. Nós temos que reverberar, temos que corroborar quem nós somos pelas nossas atitudes e pelos nossos atos, por aquilo que sai do nosso coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Né? Como nós estamos andando nessa rua da Barra, os moradores daqui? Que testemunho nós temos dado para que essas pessoas queiram vir para a tenda Emanuel, ouvir a palavra do Senhor? Não, eu vou lá que tem jovens abençoados lá. Eu vou lá que tem ministros abençoados lá. Eu vou lá porque a presença de Deus está lá. Será que nós temos carregado a presença do Senhor em cada um de nós como arcas vivas do Senhor? Fica esse questionamento. A manifestação da carne. A carnalidade não é inevitável. É uma questão de escolha. Os cristãos de Coríntios não cresciam porque alimentavam os apetites carnais. E era por essa causa que a congregação de Coríntio colocava em evidência os ciúmes e as contendas. Ah, eu sou de Paulo. Ah, não, eu sou de Apolo. Ah, não, eu sou de Jesus. Né? Ah, não, eu sou do Alves. Ah, não, eu sou do Ivan. Ah, não, eu sou da HCM. A HCM caiu porque tem mais gente que é os jovens. E aí? Ninguém é de Cristo? Todo mundo é só do Alves, todo mundo é só do Austin, todo mundo é só do Ivan? Ou nós somos da igreja do Senhor? Aí é o perigo das denominações. Daí racha a igreja, vamos abrir uma portinha ali. Esse negócio de abrir portinha é complicado. Né? A portinha da rebeldia. Então, irmãos, dentro de uma congregação, nós temos que ser de Cristo. Ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não é só questão de afinidade. Porque afinidade, infelizmente, você tem com um, mas não tem com o outro. É assim. Mas nós temos que ser de Jesus Cristo. Quem é de Jesus, quem tem o Espírito Santo de Deus, se dá bem com todo mundo. Pois todo mundo são irmãos. É aí que se aplica o espírito de unidade. A unidade não tem indiferença. Você não escolhe nenhum nem a outro, mas prefere a todos em comunhão e honra para honrar uns aos outros. Né? Nós somos de Jesus. O ciúme é a atitude ou condição emocional interna. E a contenda é a ação que resulta dela, ou a sua expressão exterior. O primeiro se revela com a forma de egoísmo, e que é uma característica comum das crianças, e não dos adultos. Crentes maduros são altruístas. Essas duas manifestações são sintomas carnais mais destrutivos do que se possa pensar. Entre outras coisas, causaram as divisões na igreja de Coríntio. Quanto à congregação, desenvolveu lealdade em torno de indivíduos. Foi manifesto o ciúme entre os grupos.
e surgiram as contendas. A nossa lealdade não é para com os ministros, mas sim para com o sumo sacerdote que são o Senhor Jesus. Então nós não temos que ter lealdade com pessoas, mas sim com Cristo. Aleluia. Vamos estar lendo o item 3. É preciso mudar o foco da atenção. As divisões são evitadas quando os olhos são fechados em Deus. O único que deve ser exaltado. Quando focamos a nossa atenção no Senhor, o que sempre devemos fazer, eliminamos o perigo da formação dos partidos da igreja. Pode ver outro? Sim. Apolo e Paulo era simplesmente servo do Senhor, usado para a instrução dos coríntios. De acordo com os dons e habilidades que Deus havia concedido a cada um, Paulo plantou, Apolo regou. Era inútil, portanto, que atribuíssem qualquer glória a Paulo ou a Apolo, porque ambos não significavam nada mais do que isso, servos. Aquele que serve. Eles foram simplesmente instrumentos da fiel ação divina e trouxe os crentes de Coríntio à comunhão do Filho de Deus. Amém. Ou seja, nós temos que focar no Senhor Jesus Cristo. Pensa bem no momento que você está adorando, quando o louvor está sendo entoado dentro da igreja. Quando os ministros do Senhor estão louvando, o que acontece? Se você ficar com os seus olhos abertos, pratica isso para você ver no culto. Quando você vê hoje, né, no culto de louvor e adoração. Quando o ministério de louvor começar a louvar, você fica com os seus olhos fechados. Você vai ter maior contato espiritual com Deus do que se ficar com os seus olhos abertos. Sabe por quê? Com os olhos abertos, você vai começar a olhar a criança que está correndo. Você vai começar a olhar a roupa do irmão. Você vai começar a olhar o sapato do irmão. Você vai olhar o penteado do pregador. Você vai começar a olhar o microfone. Você vai começar a olhar os buraquinhos que tem no teto da tenda que pode gotear na sua cabeça. Você vai olhar um monte de coisa, mas não vai conseguir focar na adoração. Fecha os olhos. Aí você vai começar a entrar numa fiação com Deus. É simples. Nós temos que ter foco. Porque o crente espiritual, ele vai começar a focar mais em Deus, na palavra do Senhor. Porque se você focar nas adversidades que estão acontecendo dentro da igreja, ou em contenda com o irmão, você não vai conseguir ser espiritual, você vai começar a julgar a igreja. Ah, mas o culto foi ruim. Ah, mas irmão fulano de tal é assim, é assado. A gente temos que focar os nossos olhos espirituais no Senhor. Então esse é só um exemplo de como nós entramos na fiação espiritual. Quando o louvor estiver louvando a Deus, fecha os olhos, entra em fiação com Deus. Você vai ver que você vai sentir a presença de Deus melhor do que com os olhos abertos. Deixa os olhos abertos para os obreiros da igreja que tem que estar com o olho aberto. Mas nós que estamos adorando ao Senhor, temos que estar com nossos olhos fechados para poder ter uma fiação melhor com Deus. Porque nossos olhos nos enganam, nos tiram o foco da presença do Senhor. Mas quando nós estamos com nossos olhos fechados, nós conseguimos ter uma melhor fiação com Deus. Paulo usou de uma ilustração do que acontece na agricultura para demonstrar a dependência de cada servo ao seu senhor. Plantar e regar são ações humanas, mas dar o crescimento à obra de Deus, ambas funções são úteis, se Deus não fizer crescer. Por isso, um e outro cooperam com Deus. E quem não há de quem hão de receber o galardão do trabalho realizado. Na minha caminhada, vou dar o exemplo do João, o Ruivinho, que não está aqui. Há 5 anos atrás eu conheci na empresa onde eu trabalho hoje. Ele não ficou lá, ele passou um tempo lá, depois foi mandado embora e hoje está em outra profissão. Mas, ou seja, naquela época que eu o conheci, eu comecei a semear na vida dele. Eu comecei a pregar o evangelho.
Ele pensava coisas que não convinha, né? Ali, por fato de não conhecer o Senhor Jesus. Mas não só eu preguei na vida dele, mas sim sua mãe pregou para ele, tem uma tia dele que orou por ele muitos anos, e vocês estão vendo o resultado hoje, do crescimento de Deus na vida do João. É um exemplo que eu posso dar particular. Há 5 anos atrás, né, foi levado o evangelho ao João, foi pregada a palavra ao João, e ali, né, pessoas da sua família também regaram esse plantio dessa semente. Pois um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Ou seja, não adianta nós hoje na igreja queremos fazer para aparecer. Não, eu fiz isso, aquilo outro, o outro fez. Hoje, na congregação, você pode começar e parar, o outro vai dar continuidade naquilo que você fez. E Deus vai dar o crescimento. É isso que Paulo está querendo dizer. Um planta, outro rega, mas Deus deu o crescimento. Eu dei o exemplo do João, que foi um amigo já de longa data, que eu comecei a pregar para ele. Aí foi a sua mãe, jejuou por ele, sua tia, até que ele passou pelas águas, conheceu a tenda Emanuel, através de seu amigo, né, que o pastoral fez o casamento deles aqui, o vizinho ali. Então o João gostou, ficou deslumbrado com isso. E eu já estava aqui congregando. Ou seja, uma coisa levou a outra. Então também é assim na sua vida. Pregue para o seu amigo, pregue para a sua família, pregue para as pessoas que estão ao seu redor, porque lá para frente você vai ver o crescimento que Deus vai dar. Então é um exemplo prazeroso, um exemplo gostoso, um testemunho gostoso de se dar, porque você pregou para o seu amigo anos atrás e hoje ele veio congregar com você e faz parte da sua família. Hoje ele é um cristão também, pregador da palavra de Deus, é um exemplo que eu posso dar, né? E encaixa muito bem nesse versículo. Um planta, outro rega. E é Deus que dá o crescimento. E o que estava acontecendo na igreja de Coríntios é que eles estavam dando a glória para o homem. Não é Paulo, não é Cristo, não é quem faz, mas sim é o Espírito Santo de Deus que age em nossas vidas e é Deus que dá o crescimento. Nós temos que focar muito bem nisso. Toda a honra, toda a glória para o Deus Todo-Poderoso. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Tudo é dele, né? Então nós temos que nos regozijar pelas almas que são salvas, que Deus está dando crescimento espiritual. Quando nós olhamos daqui para fora, né, nós temos que nos compadecer dessas almas e ver que elas estão nas garras do inimigo. E o que nós estamos fazendo para poder tirar da garra do inimigo essas pessoas? Porque nós estamos vendo situações degradantes. Estamos vendo, né, e vivenciando situações na vida das pessoas, situações deploráveis, situações, né, onde o ser humano é colocado abaixo do lixo. Nós estamos vendo isso, é só você caminhar ali que você vai ver. É só você caminhar por determinados bairros de Resende que você vai ver isso. Lá no sinal do Mercadão você vai ver isso. Se prestar atenção, você vai ver. O que nós podemos fazer, o que nós estamos fazendo como cristão para que isso mude. Eu estou vestindo a camisa vermelhinha, estou vindo aqui dar aula, eu estou mudando isso. Tá, não. Eu estou vindo aqui, sentando na igreja, estou aprendendo. Aí você está dando início para que você possa no futuro próximo mudar isso. Eu estou vindo na igreja, eu estou louvando, eu estou adorando. Isso é o básico do crente. Vim à casa do Senhor adorar, mas e lá fora? Eu estou dando meu bom testemunho, eu estou falando da palavra do Senhor, ou eu estou igual um cristão 007, que nem a marreta leva, né, escondido, a pessoa não sabe nem que é cristão, porque não tem nem o brilho da glória do Senhor mais resplandecendo no rosto. E aí? Então o Senhor nos chama a ter conhecimento espiritual. Conhecimento e praticar esse conhecimento. Qual está sendo o meu testemunho lá fora? Será que é de uma igreja espiritual? Será que eu faço mesmo realmente parte do corpo de Cristo? Eu estou sendo reconhecido como cristão dentro da minha casa, dentro do meu lar? Porque no evangelismo, a primeira fase a você passar é ganhar de dentro da sua casa. E eu ainda conheço pastores que se lamentam por não ter ainda sua mãe convertida, um irmão convertido, porque ainda estão nessa batalha de evangelizar, né? Eu, graças a Deus, não estou me gabando disso, mas eu regozijo ao Senhor pelo fato de todos da minha família estarem na casa do Senhor. Eu agradeço muito a Deus por isso. Eu dobro meu joelho e louvo a Deus, porque, irmãos, foi batalha, foi luta, né? Há uns 15 anos atrás, 14 anos atrás, eu lá com a minha Bíblia
de estudo pentecostal, ela só tá, a capa só tá o farelo, porque eu tomava chuva e sol. Saía a pé, saía de bicicleta, amassando barro. Aí eu vim pra cá, a gente tava morando ali na granja, né? Antiga granja ali. Aí os irmãos entravam pro culto no lar, por uma porta, eles entravam pela porta da sala, a Renata saía pela porta da cozinha. Até que chegou um belo dia, eu falei, Senhor, ó, não tô aguentando mais não, converte essa tranqueira aí, que tá ruim, eu vou meter o pé no balde. Senhor, é? Um belo dia, eu fui cortar o cabelo, com uma máquina emprestada do meu colega, o pente escapou, e eu tive que passar a zero. Aí vai lá o irmão Austin de terno e gravata e com a zero na cabeça, todo mundo olhando estranho pra mim. Tudo dando errado. Eu falei, Senhor, ó, eu vou meter o pé no balde. Desse jeito mesmo, literalmente falando, Senhor, eu vou meter o pé no balde. Até que chegou o falecido presbítero Benedito, um baita do negão assim de óculos. Ele olhou pra mim lá de dentro da congregação pra porta e só fez assim pra mim. Vem cá, neguinho. E ali Deus falou, Deus bradou, Deus restaurou meu casamento. E aí a Renata ficou grávida do Kainan. Por isso que ele é essa bênção. Ele é batizado 2 vezes. Ele foi batizado na barriga da mãe dele. A mãe dele grávida. Aí chegou no dia do batismo. Batizou a Renata numa piscina de plástico. Piscina de plástico ali, né? Cheio de... Aí foi distribuindo as vestes batismais. A gente não poderia ir no rio. Estava frio, chovendo. Não sei por que ocasião a gente não foi no rio. Inclusive ia ser o batismo na Ponte do Arco. Aí tá. Cada um dos irmãos que ia batizar ali pegou suas vestes, né? E eu bravo já, né? Me deram a oportunidade. Falei, Senhor, minha esposa podia batizar, né? O Senhor podia salvar meu casamento. E a Renata grávida lá. E eu doido pra meter o pé. Aí tá lá. Aí de repente... Não, mas eu tenho uma surpresa pro irmão aqui. Meu coração... A irmã Renata vai se batizar. Falei, ô glória. Deus ouviu minhas orações. Eu vou ter que continuar com ela. Né? E Deus fez esse milagre. Então, irmãos, o nosso testemunho tem que ser dentro também da nossa casa, do nosso lar. Os irmãos ficam aí, né, meditando nessa palavra. O que nós estamos sendo, realmente? Será que condiz com o nosso título? Né? Fica a meditação. E agora vamos passar para o momento do café. Vamos estar levantando o nome de Jesus. Nós estamos orando. Vamos dar uma pausa agora de 5 minutos. A gente fala 5, sabe que é 10, mas fala 5 para vocês andar logo. Vamos estar orando no nome de Jesus? Feche teus olhos, coloca tua mão no coração. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso. Nós queremos, Senhor, te agradecer ao Pai Celestial e pedir ao Deus Todo-Poderoso que o Senhor abençoe este alimento, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, abençoa as finanças de quem aprove este alimento, Senhor. Em nome da igreja, o teu obreiro e a tua obreira, aquele que se dispôs às tuas mãos e preparar com carinho, aquele que deu o valor para ser comprado esses pães, tudo aquilo que nós vamos consumir, Senhor, que seja abençoado pelo Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. Abençoe a todos, ó Pai, não somente com o alimento físico, mas também com o alimento espiritual, Senhor, que todos possam chegar ao conhecimento da sabedoria e da verdade, ó Pai, no nome de Jesus. Abençoe a todos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.